Você vai ver muito jogador fazendo isso que eu acabei de fazer aqui, puxando fundo para o ar vir e conseguir respirar. O Fluminense joga em La Paz pela primeira vez, na verdade joga na Bolívia pela primeira vez na Libertadores e hoje tem uma batalha contra Los de La Paz. The Strongest Fluminense, jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores 2023, jogo que pode marcar a classificação do Fluminense. Tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. E é isso, não tem vinheta hoje de pré-jogo porque eu tô fazendo pelo celular, porque eu não tenho internet no computador. Então, ó, já vamos embora, tá? Jogo às 19 horas, ok? Então, um jogo cedo aqui na Bolívia. É um jogo às 18 horas, o jogo é muito cedo, 6 horas da tarde é muito cedo. E a transmissão para o Brasil vai ser da Star Plus, né, do aplicativo Star Plus, e da ESPN, a mesma transmissão. Só que aí quem não tem a ESPN na TV pode assinar o Star Plus e assistir pelo computador ou pelo smartphone. E mais, de qualquer forma, independente do que tiver aí disponível em suas mãos para o jogo de hoje, eu afirmo que terá a transmissão do Raiz Tricolor. Então estaremos ao vivo lá direto do Hernando Siles, a estádio aqui em La Paz, para poder fazer a transmissão de The Strongest e Fluminense sem delay, aquela transmissão show de bola que você já curte, que você já gosta, direto aqui do estádio em La Paz. Retrospecto do Fluminense contra o The Strongest. Esse é o jogo de número 2, a gente tem uma vitória, 0 empates e 0 derrotas. E o Nino é o artilheiro do confronto, da história toda do confronto, tá? O Nino é o artilheiro. Um gol, pô. Um gol só, a gente só jogou contra eles naquele 1x0 lá do Maracanã. Vamos lá, o Fluminense veio com time reserva, né? Não trouxe Germancano, Felipe Melo, que tá pronto para poder jogar, mas também foi poupado. Não trouxe Paulo Henrique Ganso e não trouxe Lima, os jogadores que estavam com maior desgaste físico. Eu até citei o Lima, né, nos últimos vídeos sobre o desgaste físico do Lima e tá provado isso aí também. É um dos que não viajou e só deve ir pro jogo contra o Corinthians. Alguns titulares vêm, Nino, John Arias, esses viajaram. Mas as escalações divulgadas todas dão conta de um Fluminense com um time completamente reserva, exceto o goleiro. Antes de falar da bola em campo, das dificuldades, etc., eu preciso pontuar sobre favoritismo e objetivos. O Fluminense, ele para este jogo, ele tem uma missão que é conseguir um empate e sair daqui classificado. Ah, mas a liderança do grupo, isso aí dá pra resolver depois. E eu até fiz um cálculo lá no canal 20, na live com o Fio, mostrando que, assim, se o Fluminense perdeu seus 2 jogos fora de casa, The Strongest e River Plate, e os resultados normais acontecerem, há uma grande chance, se não tiver goleada nem nada, do Fluminense chegar na última rodada e ele poder até perder o seu jogo pro Sporting Cristal. Depender de um empate entre River e The Strongest na Argentina para poder ser eliminado. Assim, qualquer um dos dois que vencer teria uma classificação do Fluminense, assim, dentro acontecendo os resultados lógicos. Então, assim, é o tipo de tranquilidade que a gente tem na Libertadores, mas que a gente sabe que não pode deixar isso para a última rodada, não pode deixar essa apreensão tomar conta do Fluminense. Então tem que classificar logo, tem que resolver logo essa questão. E, obviamente, hoje o empate já nos traria isso. Como time titular, o empate seria bom pro Fluminense. Com o time reserva, o empate é quase que um sonho. Ganhar, então, meu amigo, se ganhar, entra pro hall de maiores vitórias da história do Fluminense, assim. Não tô exagerando aqui. Ah, Gabriel, você tá dizendo... Não, o hall de maiores vitórias podem ser as 100 maiores vitórias também. Mas assim, mas é um fato. Se ganhar o jogo com o time reserva aqui na altitude, entra pra esse hall. Ah, Gabriel, mas tem time que vai na altitude e ganha. Os brasileiros fazem... Calma, peraí, mas você tá falando de... Vamos pra que tipo de altitude você tá falando? Você tá falando de Quito, de Bogotá? Bogotá o Fluminense ganhou em 2021. Isso acontece o tempo inteiro, de fato. São 2.500 Bogotá, né, se eu não me engano. Bogotá é 2.500. Quito é 2.700, 2.800. É altitude, influencia no jogo. Mas La Paz são 3.700. São quase 1.000 metros a mais. Então, assim, é um outro nível. Eu nunca estive em Quito, confesso. E nem em Bogotá. Mas, assim, pelo que eu vejo dos comentários de quem já teve, é um outro nível.
E aí você vai pro outro lado, tá, Gabriel, mas tem time que vai lá em altitude grande assim e ganha. Tá, mas é contra quem? A gente tá falando de quem aqui? A gente tá falando do San José, que joga em Oruro? A gente tá falando. De que time a gente tá falando? Tá falando de um time forte? Ou a gente tá falando do Bolívar? Tá falando do The Strongest? Ou a gente tá falando, como eu falei, do San José, lá de Oruro? Independente Petroleiro. Times muito menores. O The Strongest, eu peguei aqui um histórico desde 2012, quando eles voltaram a jogar Libertadores com recorrência. Sempre tem um brasileiro no grupo deles, pelo menos até as últimas agora. Eles pegaram Santos Internacional em 2012. O Santos foi semifinalista, Santos de Neymar, caiu pro Corinthians, que foi o campeão. Eles ganharam o Santos e empataram com o Internacional, aqui jogando no Morro, tá? E nesse ano eles ficaram em terceiro. Em 2013, eles pegaram São Paulo e Atlético Mineiro no grupo. Eles ganharam o São Paulo aqui e perderam para o Atlético Mineiro, que viria a ser o campeão daquela Libertadores. Ficaram em quarto com 6 pontos. E foi justamente essa derrota para o Atlético Mineiro que tirou a classificação deles. Em 2014, eles pegaram o Atlético Paranaense e venceram aqui também, em La Paz. Em 2016, eles pegaram o Internacional e jogando aqui em La Paz eles venceram. Foi um grupo até estranho, porque todos os jogos do Strongest, o mandante venceu. Ele fez 9 pontos. Então assim, você vai indo, ele vai ter um empate com São Paulo, um empate com River Plate, pegando times grandes assim, e vai ter cadê o outro? Isso, um empate com Santos. É o que ele tem de tropeço nas últimas Libertadores em 10 anos. De resto, pega time brasileiro, pega time grande argentino, ganha em casa. Então a gente está falando de um time forte, que sabe usar a altitude. Forte, eu digo, historicamente. Esse time atual do The Strongest sentiu a perda do treinador. E aí onde a gente fala de bola em campo, vou diminuir a minha telinha. Agora tá a escalação dos dois times aí, para você poder acompanhar, beleza? Tá aí o print na tela do Tactical Pad. Cara, vamos lá. Qual que é a lógica? Eles perderam o treinador deles. O Ismael Rescalvo foi treinador espanhol, com muita moral e etc. Tanta moral que recebeu um convite do México e rumou ao Mazatlán do México. E quem assumiu foi o Pampa Baggio, que é um ex-treinador, inclusive, do The Strongest. O Strongest segue na liderança do campeonato boliviano, mas perdeu um pouco o ritmo que tinha com o Rescalvo. E ele fez algumas mudanças. Esse print que eu botei aí, essa imagem que eu botei aí, é uma escalação hipotética, tá? Tanto a do Fluminense, apesar da do Fluminense ter sido confirmada como o maior tempo de treinamento, etc., deve ser essa escalação, mas a gente sabe que é altitude, então alguns jogadores podem chegar a La Paz amanhã e se sentirem mal. Eu, por exemplo, não me senti muito mal. Tô agora, nesse momento, tô com uma dor de cabeça aqui atrás. Nesse momento, hoje, eu senti dor de cabeça à noite. Ontem eu só senti muito cansaço. Então, assim, cada corpo reage de um jeito, eles vão jogar bola. Então, assim, pode ser que no aquecimento um jogador, ó, deu ruim e tal, troca. Mas a escalação provável é essa. Fábio, Guga, Manuel, David Braz, esquerdinha, Thiago Santos, Martinelli, Pirani, Isaac, John Kennedy, Lele. Esse é o provável time do Fernando Diniz. Como vocês estão vendo pelo desenho, eu já gravei um vídeo inteiro sobre isso ontem, então recomendo que você vá assistir, para não ficar me repetindo. O Thiago Santos, acredito que fique quase que como um terceiro zagueiro. O Fluminense vai tentar sustentar a pressão dos Strongest. A gente com certeza vai ver o Saul Torres e o Roca, que são os dois laterais do Strongest, avançando muito mais do que de fato está na imagem, e é onde o Fluminense pode aproveitar. Só que, aproveitar como? Contra-atacando? John Kennedy, Lele, Isaac e Pirani vão ter que ter um físico invejável. Porque o Fluminense, se for contra-atacar, e eu acredito que vai tentar isso, não vai conseguir ficar muito com a bola, até por ser um time completamente mudado, vai ter dificuldades, porque cansa mais contra-atacar, porque você corre para defender e você corre para atacar. Quando você tem a bola, no geral você corre para defender. Para atacar você não corre tanto, você só se movimenta, assim, mas não é uma corrida de longas distâncias. Então acho que o Fluminense vai tentar contra-atacar e aí é um tiro no escuro, pode dar muito certo, pode dar muito errado. A linha de defesa, minha preocupação maior, eu falei no outro vídeo, é porque agora realmente bateu mais forte que a dor de cabeça. A linha de defesa é muito lenta. David Braz, Thiago Santos e Manuel. Tenho medo se o Fluminense tomar um gol. O Trivério tá até disputando posição com o Júnior Arias. Pode ser que o Júnior Arias jogue por ali. O Sotomayor também pode sair para entrar o Júnior Arias. Não o John Arias. O Júnior Arias, que é o uruguaio do time deles. Mas assim, e o Chura... Acabei de ver que eu escrevi Chura errado. Tem um R só, o jogador
Ele é mais aberto e o Ortega também um pouquinho mais centralizado, né? É, é mais ou menos um pouquinho mais junto esses dois. O Sotomayor como ponta. É, vamos lá, a gente vai ver. Chute fora da área e cruzamento. São as duas melhores formas dos times aproveitarem a altitude. Por quê? Tá sendo pouco falado, né, na cobertura tricolora e tal, mas a altitude não prejudica só o cansaço, o jogador, o físico do jogador em si. Prejudica também ah, o dominar a bola, o dar um passe e principalmente os zagueiros e goleiros com o tempo de bola, porque a bola vai mais rápido, né? Então, os goleiros têm muitos problemas para sair do gol e para pegar chutes de longe, porque a bola corre mais, e os zagueiros também para acertar o tempo de bola. Então, por isso que eles insistem em cruzamentos. A gente sabe bem, a gente perdeu a Libertadores 2008 com cruzamentos, e a gente perdeu a Sul-Americana 2009 com chutes de fora da área. Então, a gente sabe bem o que acontece isso, e se isso aconteceu em Quito, imagine em La Paz. A gente deve ver um time do The Strongest forçando muito isso. E aí, até por isso, é vantagem ter o Thiago Santos, né? Um volante alto, forte fisicamente, para poder rebater mais bolas para a área. Prejudica a saída, melhora a marcação, mas como eu falei, a prioridade do Fluminense nesse jogo é empatar, é não levar. Ah, Gabriel, não, mas não vai entrar para vencer. É óbvio que vai entrar para vencer, pô. Eu tô falando que o Fluminense vai pensar, antes de pensar em fazer um gol, o Fluminense vai pensar em não tomar. Porque o 0x0 o faz feliz, enquanto o Strongest não. Se o Strongest empatar esse jogo, ele tá praticamente eliminado. Porque ele vai ter um jogo em casa contra o Sporting Cristal, onde ele é amplo favorito, mas isso só garante para ele chegar a 7 pontos. E para classificar, é esperado, se não houver muitos empates, é esperado que o time precise pelo menos de 8 ou 9 pontos para classificar, e a outra partida deles é contra o River Plate na Argentina. Então, já sabemos que é muito difícil para os Strongest classificar caso ele não ganhe agora. Ele pode ganhar os 2 jogos que faltam aqui, na altitude. É isso que eles confiam, que vão ganhar o Fluminense e vão ganhar o Sporting Cristal. E aí a situação fica mais complicada. Bem, dito isso, Betano, acabei não falando da Betano, né? A Betano patrocina a gente aqui no canal e essa estatística de favorito, não favorito, etc., a Betano mostra um pouco o que vem acontecendo, né? Tá pagando na vitória do The Strongest algo por volta de 2, né? Eu não consegui aqui abrir, porque aqui na Bolívia não deixa abrir esse site, o site da Betano, mas o Phil me mandou o link aqui embaixo. O link aqui embaixo, ó, essas coisinhas que tá aparecendo aqui embaixo, foi o Phil que me mandou. Tá pagando no resultado final, né? Tá pagando 2.02 pra vitória do The Strongest, mas eles têm as super odds. Por isso você tá vendo aqui embaixo, 2.7 pro time 1, que é o time da casa, que é o The Strongest, 3.6 pro empate e 3.95 pro Fluminense. Então assim, o The Strongest é favorito para vencer o jogo e empate e vitória do Fluminense são resultados com menos possibilidades de acontecer. Apostar no empate mais Fluminense, se você procurar essa aposta lá na Betano, talvez seja uma boa. Apostar na não derrota do Fluminense, acho que para o jogo de hoje não é tão ruim. A arbitragem da partida... não, só para destacar. Tá ainda fora, né? Jorge, Alexander e Marcelo e Keno. São 4 jogadores que estão fora. O Jorge já tá fora um tempão. Alexander também fica mais um tempo fora, assim como o Keno. E o Marcelo, apesar de não estar lesionado, todo mundo fala que não tá lesionado, mas também não joga. É uma preparação especial para um cara que tá muito tempo sem jogar. Enfim. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Felipe Gonçalves, do Chile, que, segundo a matéria do GE. Globo, ele já foi até jogador. É a primeira vez que ele tá apitando na Libertadores, e isso pode ser bom ou ruim. Bom, pro Fluminense, porque eu já falei 200 vezes, o Fluminense precisa fazer cera nesse jogo, e acho que falta um pouco de experiência nesse time pra isso, torço pra estar errado. Precisa fazer cera, precisa amarrar o jogo o máximo de tempo possível. Por quê, Gabriel? Porque a gente, nesse jogo, a gente é o time mais fraco, a altitude, mais o time deles, mais o nosso time reserva, faz de fato eles serem os favoritos. E aí, meu amigo, o que eles, quando eles são mais fracos, quando eles vão pro Rio, eles fazem cera, não fazem? A gente tem que fazer a mesma coisa. É algo que, infelizmente, funciona. Não gosto, mas funciona. E aí pode ser bom, porque o Fluminense vai fazer cera e ele pode não ter muita experiência em Libertadores, olhar o Fluminense, o brasileiro e tal, e não querer exagerar muito. Bem como também pode acontecer de ser ruim, que é ele querer mostrar serviço. E, por exemplo, com 20 minutos de jogo, dar um amarelo pro Fábio. Não sabemos. Sabemos que, uma hora antes, eu tô ao vivo, 55 minutos, eu tô ao vivo, direto do Hernando Siles. Se Deus quiser, tudo certo, correndo bem, a gente faz uma boa partida e tem uma vitória histórica. Tamo junto,
Até a próxima. Valeu.